Olá a todos. A gente vai começar nessa 11ª aula, a continuação das aulas anteriores sobre o estudo do período composto. Quem caiu de paraquedas nessa aula, eu vou deixar um card acima para que vocês possam estar acompanhando as aulas anteriores e depois as posteriores. Então a gente está trabalhando com a sintaxe, foram muitas aulas. A gente está dividindo em pedaços para que o entendimento seja mais acolhido, né, por todos. Mas qualquer dúvida vocês podem perguntar abaixo desse vídeo, ok? A gente vai estar respondendo. Então, recapitulando, a gente não pode esquecer que oração é uma frase que tem verbo, então oração tem que ter verbo. Quando se trata de uma oração de um período composto, a gente tem duas orações ou mais, ok? Então, uma oração subordinada é aquela que, não tendo sentido concreto, depende da oração principal para que tenha um entendimento completo. Elas são assindéticas, porque sendo duas orações ou mais, ela pode estar ligada por conectivos ou conjunção. Ou seja, sindéticas são orações ligadas por conectivos. E assindéticas são orações que não apresentam um conectivo na sua ligação. Ok? Então a gente vai entrar agora na matéria, no assunto, e a gente vai estudar esse tipo de oração subordinada, em que a gente encontra três qualidades. Embora a gente vá se dedicar nessa aula 11 nas orações subordinadas substantivas, ok? O que é uma oração subordinada substantiva? É quando, em relação à oração principal, a oração subordinada desempenha um papel que é próprio de um substantivo, ok? Por exemplo, um sujeito, um objeto direto, um objeto indireto, um apóstrofo, um complemento nominal, ou seja, ela tem essa ideia. Por exemplo, avisei-lhe de que chegaria tarde. Avisei isso, que chegaria tarde. Então, se eu encontrar isso, eu sei que chegaria tarde produz uma oração subordinada substantiva, ok? O que é uma oração subordinada adjetiva? Novamente, quando a oração é subordinada, tem uma ideia de adjetivo em relação à oração principal. Por exemplo, a casa que foi reformada está linda. Então a gente tem a casa que foi reformada. Que foi reformada dá uma ideia de adjetivo, né, gente? A casa que já está contemplada, já está reformada. É uma qualidade. Então, a casa está linda, é a oração principal. Que foi reformada é a oração subordinada à oração principal, ok? Ok, então, e as orações subordinadas adverbiais são aquelas que desempenham na oração subordinada uma função própria de advérbios, ok? Então, desempenha a função de advérbio modificando um verbo ou modificando um adjetivo ou outro advérbio em relação à oração principal. Por exemplo, cheguei cedo, pois queria ver o filme. Então, cheguei cedo dá uma ideia de tempo própria dos advérbios. Então, é isso que a gente vai estar vendo de modo bastante amplo nessa aula, embora seja uma aula curta. Porém, como o assunto é abrangente, a gente vai tratar nessa aula 11 das orações subordinadas substantivo. Recapitulando, por exemplo, nessa frase, nessa oração, não sei se trabalho amanhã. Quando eu posso substituir
a oração subordinada por isso, eu encontro a oração subordinada substantiva. Não sei isso. Você trabalha amanhã. A oração subordinada adjetiva e a oração subordinada adverbial será assunto da 12ª e 13ª aula. Mas só para a gente ter uma ideia, para que vocês possam entender melhor, olha só essa construção aqui. Serão convocados os inscritos que passaram. Serão convocados, a gente tem uma locução verbal, ok? Os inscritos que passaram. Então, que passaram dá uma ideia de adjetivo, ou seja, eu posso substituir pelo adjetivo aprovados. Então, inscritos aprovados é um adjetivo. Então, a oração subordinada adjetiva. Então, a ideia que vale. Nessa segunda oração, realizaremos nossos objetivos se persistirmos. Então, uma condição que modifica o verbo, ok? Então, uma oração subordinada adverbial. Então, mais ou menos isso a gente vai estar estudando. Mas o foco dessa aula são as orações subordinadas substantivas. As orações subordinadas substantivas são aquelas que exercem, em relação à oração principal, uma função própria dos substantivos, como, por exemplo, pode ser um sujeito, um objeto direto, um objeto indireto, um complemento nominal e um predicativo ou um apósito. Ou seja, a oração subordinada vai funcionar como um desses nomes que eu falei aqui. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo e apósito, coisas que a gente estudou no ensino da sintaxe, ok? Então a gente vai trabalhar um pouco agora com alguns exemplos para elucidar essa ideia. Uma oração subordinada substantiva é um tipo de oração subordinada que funciona como substantivo dentro da oração principal. Ou seja, em relação à oração principal, melhor dizendo. Elas podem desempenhar funções sintáticas. Então, tem uma função sintática, gente. Ok? Como sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e predicativo e apósito. Então, ó, uma ideia que gera uma ideia de sujeito. É importante a oração principal. É importante que você estude todos os dias. Se eu substituir essa segunda parte da oração por isso, é importante isso, ou disso, ou nisso, eu encontro a oração substantiva, que no caso, nesse caso aqui, ela funciona como sujeito da oração principal. Ok? Então, a ideia é de sujeito. Quando ela tem uma ideia de objeto direto, a gente pergunta o quê? Por exemplo, aqui, ó. Ele disse que viria à festa. Ele disse o quê? Que viria à festa. Então, a gente tem o verbo transitivo direto, e aqui é um objeto direto. Ok? Então, a oração subordinada funciona como objeto direto do verbo disse. Ok? E quando a gente encontra um tipo que representa um objeto indireto, não me lembro de que ele tenha dito isso. Então a gente tem uma oração subordinada de que ele tenha dito isso, que funciona como objeto indireto, porque é ligado por preposição. Eu não me lembro de que. Então, se a gente conseguir perguntar de que, a gente encontra um objeto indireto.
Ok? Então a gente vai fazer análise sintática de algumas frases. Pessoal, qualquer dúvida, pergunte abaixo. Eu sei que essa aula é chatinha mesmo, mas fé e coragem que a gente chega lá aos poucos, ok? Então vamos analisar essa oração. Confesso é um verbo, né? Então já é uma oração completa aqui, ó. Confesso que estou um pouco ansioso. Confesso o verbo transitivo. Por que transitivo? Porque não tendo uma ideia completa, eu tenho que lançar no que está depois desse verbo o significado dele. Né? Confesso que estou um pouco ansioso. Direto porque não é ligado por preposição. Agora, se eu trocar confesso isso, eu vou encontrar uma oração subordinada substantiva que trabalha, que dá uma ideia de objeto direto. Então, essa parte aqui, deixa eu achar uma caneta, a gente sabe, a gente intui que isso aqui seria um objeto, opa, direto. Por isso, o verbo da primeira oração, confesso, é transitivo direto e não tem nessa mesma oração um objeto direto que complete o seu sentido. Quando analisamos a estrutura do período, constatamos que a segunda oração, que estou um pouco ansioso, atua sintaticamente como objeto direto desse verbo. Ok? Então a ideia é isso. Se substituirmos toda a segunda oração pelo pronome isso, fica mais fácil constatar essa relação sintática. Confesso isso. Estou um pouco surpreso. Deu para caminhar, gente? Por favor, me pergunte abaixo qualquer dúvida. Vamos agora analisar um caso semelhante, né? Praticamente igual. Eu achava que a vida era doce como um bombom, aquela música do Lulu Santos. Vocês lembram dessa música? Eu achava. O verbo da primeira oração é transitivo direto. Por que transitivo direto? Porque ele não tem um sentido completo. Então tem que lançar a mão do que está à frente para dar sentido a ele. Então tem que transmitir o seu significado para estar depois dele. Tá? E não, ele não tem um objeto direto que complete o sentido. Ele não tem. Então toda essa oração, segunda oração, funciona como um objeto direto, ok? Como ele não tem objeto direto, ele só tem uma segunda oração, entende? Tem duas orações aqui, ó. Tá? Quando analisamos a estrutura do período composto, né, constatamos que a segunda oração, que a vida é como um bombom, doce como um bombom, ele atua sintaticamente como objeto direto desse verbo, ok? Qual verbo? Esse verbo aqui. Se substituirmos toda a segunda oração pelo pronome isso, a gente encontra, tá? Fica fácil constatar essa relação. Qual relação? Que ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. E a oração subordinada substantiva também pode funcionar como complemento nominal, predicativo do sujeito e apóstolo. Pessoal, essas matérias não são o foco dessa aula. Então, dentro do canal vai ter um assunto que explica o complemento nominal, o predicativo do sujeito, o apóstolo, que a gente viu na aula anterior, parece, aula nona. Tá? Então, a ideia da aula é ensinar
a oração subordinada substantiva. Tenho certeza de que ele virá. Então, a oração subordinada de que ele virá, porque ela não se explica por si mesma, ela depende da primeira, funciona como complemento nominal, tá? Do substantivo certeza. Então, isso aqui é um nome, né? Um substantivo. Então, isso aqui complementa o sentido do nome certeza, por isso é um complemento nominal. Predicativo do sujeito. É verdade, a verdade é que precisamos de mais tempo. A oração subordinada, de que precisamos de mais tempo, funciona como predicativo do sujeito. O que é a verdade? Então, o sujeito desse verbo ser é a verdade. Então, aqui é um sujeito, ok? Isso aqui vai fazer um complemento, né? Do sujeito. Isso é predicativo do sujeito. E o aposto é mais fácil de entender ainda. Por exemplo, sua ideia que devemos adiar a reunião não foi bem recebida. Então, sua ideia, depois ele vai explicar. O apóstolo tem aquela função de explicar o que a gente diz. Por exemplo, a sua ideia, o que devemos adiar a reunião. Essa é a explicação da ideia. Não foi bem recebida. Então, essa parte aqui, como ela tem uma função de apóstolo, a gente chama de oração subordinada substantiva, que é um apóstolo, ok? A positiva, né, gente? Mais uma análise desse mesmo tipo. Não existe evidência conclusiva de que realmente se multipliquem. Tá? Então, acho que é do livro O Cortiço, não lembro de onde que tirei essa frase. Tá? Oração principal. Não existe evidência conclusiva. Não existe evidência conclusiva. Se eu substituir por disso, tá? Eu vou entender que é uma oração subordinada substantiva. Ok. Mas que ela funciona como um complemento nominal. Então vamos lá. A oração principal, não existe evidência conclusiva, termina com um substantivo evidência. Ok? Seguindo um adjetivo conclusiva. Nessa construção, o substantivo evidência precisa de um complemento para o seu sentido. Essa complementação é feita pela oração seguinte, tá? Então, por isso a gente chama de oração subordinada substantiva completiva nominal. Ao mesmo tempo, a preposição de, que antecede a conjunção subordinada, é exigida pela regência do substantivo, que necessita de uma preposição para se vincular ao termo que atua como seu complemento. Parece difícil, né, gente? Realmente é difícil. Mas vamos, né, tentando entender isso. As orações subordinadas substantivas completivas nominais exercem a função de complemento nominal de um termo da oração principal. É só você ter uma ideia de que essa segunda oração funciona como um complemento nominal desse nome, evidência. Evidência do quê? De que realmente existe, se multipliquem. A gente vai então para a próxima experiência, ok?
Nessa oração, a minha esperança é que um dia se mudem, aquele vizinho barulhento, minha esperança é que um dia se mudem. Então, a minha esperança é, então a gente tem a oração principal, que um dia se mudem. Se eu substituir a minha esperança é isso, eu tenho a oração subordinada, substantiva, predicativa. Ok? Então, a oração principal que termina com o verbo é, antes dele aparece um sujeito minha esperança. Então, esse aqui é um sujeito. O que é minha esperança? Quem é que concorda com o verbo em número e grau? Minha esperança. Então, minha esperança é um sujeito. Tá bom? É um sujeito. Então, essa é a análise sintática, né, gente? Vamos lá. Por ser sujeito, né, gente? Como sabemos, a presença de um verbo de ligação define o complemento, define como nominal predicado da oração. A estrutura da primeira oração, portanto, pode ser representada pela seguinte forma: sujeito, minha esperança, mais verbo de ligação é. Fica evidente que nessa oração está faltando um predicativo. E na ausência desse predicativo, eu vou usar toda a segunda oração como um predicativo, entendeu? Então, esse aqui é o predicativo do sujeito. Essa oração inteira. Essa função será exercida pela oração inteira. Resumindo. Ok? Então, não tendo um predicativo do sujeito, eu tenho que usar a segunda oração inteira para ter esse efeito. E o último exemplo, antes da gente ir para a 12ª aula, eu só lhe peço uma coisa: que você cuide dos bichinhos, dos gatos, dos cachorros, das galinhas, ou seja, eu só peço uma coisa, que você cuide dos bichos. Oração principal: eu só peço uma coisa. Por que é a positiva? Porque ele vai explicar, ele vai definir o que é uma coisa. Ó, tem 2 pontos: que você cuide dos bichos. Então, toda essa oração, segunda oração, que é subordinada, funciona como um apóstolo, né? Funciona como apóstolo. Como, ao mesmo tempo, ela funciona como apóstolo, é uma oração subordinada, então ele tem esse nome, oração subordinada substantiva apositiva. Muito fácil, né, gente? Essa aqui é fácil, né? Só você saber o que é um apóstolo, que a gente viu na aula passada. Quem tem dúvida, clique no card. Na aula passada você vai estudar sobre apóstolos, ok? Aquilo que define o que foi falado. Eu comentei uma coisa e eu vou explicar o que é a coisa. Que você cuide dos bichos. Então isso aqui é a função do apóstolo. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem essa aula, gente, aos seus amigos. Então a próxima aula a gente vai estar na 12. Eu aguardo vocês. Até mais.